Veto ao projeto de lei número 62, que dispõe sobre a fixação do número telefônico da Guarda de Trânsito de Brusque nas vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Razões do veto. Ao analisar o projeto de lei número 62 de 2018, que dispõe sobre a fixação dos números telefônicos da Guarda de Trânsito de Brusque nas vagas de estacionamento público e privado de uso coletivo, destinadas a idosos e pessoas com deficiência, sou levado a vetá-lo na íntegra, pelas razões que passo a expor. Não obstante, os meritórios propósitos que nortearam o autor da presente proposta legislativa, óbices legais, impedem a sua sanção. A propositura é, efetivamente, de natureza administrativa, pois estabelece obrigações, atribuições e prazos ao Poder Executivo para cumprimento das exigências da lei, que determina a inserção dos números de telefone da Guarda de Trânsito de Brusque em placa individual, a ser fixada na mesma baliza da placa informativa de vaga de estabelecimento para idosos e deficientes, adentrando em seara que não pertence ao Poder Legislativo, posto que a gerência administrativa do município é atividade própria do chefe do Poder Executivo, a quem compete, com exclusividade, propor matérias que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições aos órgãos da administração pública municipal, nos termos do artigo 49, inciso 4, da Lei Orgânica do Município, em simetria com o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6, do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Assim, observa-se flagrante vício de iniciativa, vício formal subjetivo, no projeto apresentado, que o macula com a pecha da inconstitucionalidade. Gilmar Mendes e Paulo Branco definem o Instituto da Inconstitucionalidade formal da seguinte forma: artigo 49. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versam sobre. Inciso 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Mendes, Gilmar Ferreira e Branco. Paulo Gustavo Koenig, curso de Direito Constitucional, 6ª edição, São Paulo, Saraiva, editora Saraiva, 2011, página 1071. Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final. Nesta senda, André Ramos Tavares observa que o conteúdo da lei pode estar em plena sintonia com as prescrições constitucionais, mas pode não ter sido editada por órgão incompetente, ou pode ter ocorrido falha no procedimento legislativo. Nesses dois casos, há inconstitucionalidade formal da lei, porque seria válida se houvesse sido aprovada pelo órgão competente ou, na hipótese de ter sido aprovada pelo órgão previsto, para tanto, seria constitucional, se este tivesse observado os trâmites regulares de aprovação constitucionalmente previstos. Acerca da matéria, ensina o mestre Eli Lopes Meirelles. O processo legislativo, ou seja, a sucessão ordenada de atos para a formação das normas enumeradas na Constituição da República, artigo 59,
possui contornos uniformes para todas as entidades estatais, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, artigos 61 a 69. Cabendo às Constituição do Estado e às leis orgânicas do município estabelecer, dentre as espécies normativas previstas, quais as adotadas pela entidade estatal. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, fixação e aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais. Se a Câmara, desatendendo a privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las por inconstitucionais, sancionadas e promulgadas que sejam. Bem por isso, se nos afigura que convalesçam de vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar às suas prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquecer em que o Legislativo as exerça. Em Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, Malheiros, São Paulo, 2007, página 748, sem grifo, no original. Ainda sobre a matéria tratada no projeto em comento, o nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim já decidiu. Compete privativamente ao governador do Estado a iniciativa do processo legislativo tendente a criar ou alterar atribuições de secretarias de Estado. A ação direta de inconstitucionalidade é a lei que institui a política de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer bucal no Estado de Santa Catarina, veto integral do governador do Estado, que foi derrubado pela Assembleia Legislativa, com consequente promulgação e interferência direta em atividades de secretarias e órgãos da administração pública que importa em aumento de despesa pública, violação à prerrogativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Artigos 32, 50, parágrafo 2º, inciso 6 e 52, inciso 1, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina, procedência do pedido inicial com efeitos. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal de gênese parlamentar que dispõe sobre atribuições do Poder Executivo, vício de iniciativa, procedência, ADIM número 2013, 0698-599 de Blumenau. Vale citar também a decisão da Suprema Corte do país. Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, matéria afeta ao chefe do Poder Executivo. Ademais, em matéria tipicamente administrativa, como no caso compete privativamente ao Executivo Municipal dispor, pois é a administração pública que dispõe dos dados sobre as condições de implantação de tal procedimento. Aliás, segundo Ives Ganda Martins, a administração da coisa pública não poucas vezes exige conhecimento que o Legislativo não tem e outorgar a este poder o direito de apresentar os projetos que desejasse seria oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maior especialidade. No mesmo sentido, José Afonso da Silva refere que a iniciativa de legislação do governo justifica-se por ser ele o único apto a cumprir a formulação política
e a redação técnica dos projetos de lei, cujos fins são intimamente conexos com a atividade administrativa. Em princípios no processo de formação das leis do direito constitucional, 64, página 116. Os princípios existentes na Carta Magna Federal devem ser observados pelas instituições estaduais e, obviamente, pelas leis orgânicas municipais. No mesmo modo, devem as leis orgânicas municipais seguir os princípios básicos existentes nas cartas estaduais. Pelo exposto, conclui-se que houve violação não só aos dispositivos constitucionais que estabelecem as atribuições atinentes ao Poder Executivo, mas também as que estabelecem a consequente independência e harmonia entre os poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, o artigo 32 da Constituição Estadual, e reproduzido no artigo 7º da Lei Orgânica do Município, na medida em que, por iniciativa do Legislativo local, legislou-se, atropelando iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, quanto à legislação referente à matéria tipicamente administrativa. O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer das hipóteses taxativamente prevista no texto da Carta Política, traduz situação configurada de inconstitucionalidade e suscetível de produzir qualquer consequência válida de ordem jurídica. A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando por efeito de repercussão causal prospectiva a própria validade constitucional da lei que dela resulte. Portanto, considerando que o projeto referido trata de matéria privativa do prefeito, o veto é medida que se impõe. Por derradeiro, senhor presidente, encaminha a deliberação dessa Igreja Casa Legislativa o veto total ao projeto de lei número 62 de 18, em razão do vício de iniciativa caracterizador da inconstitucionalidade. 7 de maio de 2019, Jonas Oscar Paiva, prefeito municipal. Não tem parecer, relator era o vereador André Resine, mas prazo se expirou, sem parecer, vai em discussão o veto direto ao plenário. Em discussão, com a palavra o vereador Alexandre Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham, à imprensa, eu gostaria aqui de uma forma breve, justificar também a questão do veto, mas já de antemão, pedir ao vereador Cleito desculpas pelo mérito da proposta, uma proposta muito bem vista, e acho que nós devemos discuti-la de uma outra forma, em função da questão do direito de quem deveria propor, que seria, sob o entendimento da Procuradoria do Município, o Poder Executivo. Já conversei com o secretário Renato, para que nós possamos iniciar já essa discussão agora, para que isso venha no orçamento do ano que vem e venha como lei, oriunda do Executivo, que acredito que nós não podemos, depois do veto, se for mantido o veto, a lei não poderia retornar esse ano como iniciativa do Executivo, então, para que nós já no início do ano possamos trazê-la como lei de origem executiva, e essa conversa já vai se iniciar agora com o secretário, com o Renato, porque a ideia, como falei, o mérito dela, indiscutivelmente, ele seria de bom, que isso seja aplicado. Conheço pessoas que muitas vezes até, quando vão nesses locais de estacionamento para idosos deficientes, se deparam com veículos de outras pessoas e não tem muitas vezes o que fazer. Então, se tiver o telefone lá, ela vai se sentir, pelo menos, no direito de ver com que, doutor César, que a sua condição possa ser resguardada
em função de alguém que não tem o mínimo de respeito, né? Talvez nem por si, mas principalmente por aqueles que, né, que dependem daqueles espaços para poder muitas vezes se locomover de uma forma mais fácil, né? Então, o veto veio realmente em função da questão orçamentariamente, né, deve ser de origem do Executivo, né, porque há uma criação de despesa, há toda uma situação que a legislação, ao entendimento da Procuradoria, ela não poderia partir, não poderia ser iniciativa do Legislativo. Mas, como eu falei, Cleiton, a ideia, né, é ótima, né, e vamos já fazer esse trabalho junto à CETRAN para que a gente encaminhe já no início do ano o projeto de origem legislativa, mas, né, lembrando sempre da ideia, para que isso já possa ser lei a partir do início do ano que vem, e aí sim possa ser aplicada e essas placas sejam colocadas para que as pessoas, né, com deficiência, as pessoas idosas, possam fazer valer muitas vezes o seu direito de que, às vezes, não tem o conhecimento de como chegar e fazer essa informação. Então, é essa a mensagem que eu trago do Executivo, né, pedir desculpas pela questão da constitucionalidade que foi levantada, mas vamos sim cumprir e vamos fazer com que essa lei seja válida a partir do ano que vem, né, e possa ser aplicada respeitando a ideia e que seja bom para toda a nossa comunidade. Obrigado. Continua em discussão o veto. Só para esclarecer, votando sim, vota a favor do veto. Não, rejeita o veto. Em votação, o veto global ao projeto de lei número 62 de 2018. Votando sim, aprova o veto. Não rejeita. O veto foi aprovado por unanimidade dos presentes.